A gente sabe que tem muitos livros que a gente lê que são baseados em fatos reais. Não só os livros de não ficção, aqueles livros documentados, mais voltado para o lado do jornalismo, mas a gente também tem algumas ficções aí que foram inspiradas em algumas histórias que aconteceram no mundo, histórias reais mesmo. Então eu fiz uma lista aqui de alguns livros que talvez você conheça, talvez você já tenha assistido, talvez você já tenha lido e que foi inspirado em algo mais macabro, umas histórias mais cabeludas do que a própria história que você leu no livro. E eu vou contar aqui pra você, porque o que eu descobri eu fiquei até horrorizado, vou falar a verdade. Então no vídeo de hoje eu vou trazer essas curiosidades, vou contar pra você o que teve por trás de 4 livrinhos, acho que são 4 ou 5 livros aqui, mas vou dar uma pincelada mesmo, não vou me aprofundar tanto nas histórias, tá? Até porque se você gostar desse formato de vídeo, eu posso fazer um específico pra cada livro, porque é muita história pra contar, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu quero começar pelo Psicose, que é um livro muito famoso, é um clássico, você com certeza deve conhecer. Se você não conhece esse livro, você conhece o filme, que é daquela cena do chuveiro. E ele vai contar a história do Norman Bates, que foi um garoto que tinha um relacionamento um pouco obsessivo com a mãe dele. Acaba que, enfim, ele perde a mãe dele e ele tem as figuras femininas de uma forma muito estranha, né? E aí ele acaba tirando a vida de algumas mulheres, ele se vestia como a mãe dele, enfim, ele conservava algumas coisas esquisitas na casa dele por conta da mãe, por conta desse relacionamento meio esquisito. Essa é a história, assim, dando uma pincelada na história do livro Psicose, que veio um filme também. Agora, por trás dessa história, existe o caso do Ed Gein, acho que é esse o nome que se pronuncia, acho que é Ed Gein mesmo, que foi um cara, um assassino que tinha um relacionamento esquisito com a mãe dele também, que tinha aquela obsessão, aquela figura materna de uma forma fora do normal, e que ele não tinha o pai e tal, vivia com a mãe e com o irmão. Ele já tinha umas tendências meio esquisitas, voltadas mais pra psicopatia, né? Há quem diga que ele havia assassinado o irmão dele, porque o irmão dele foi encontrado depois de um incêndio no mato, e ele já estava morto. Como não tinha queimadura nem nada, constataram lá que ele tinha morrido de parada cardíaca. Mas há rumores aí, existem pessoas que acreditam que quem assassinou o irmão foi o próprio Ed Gein. Então já começou aí toda essa questão por ele já ter esses traços aí meio esquisitos, né? Mas aí a mãe dele acaba falecendo e ele, por sentir muita falta da mãe. E essa relação com a mãe dele já era um pouco esquisita porque ela também botava umas coisas na cabeça dele, de que ele não tinha que ficar perto de mulheres. E ela ficava lendo a Bíblia para ele todos os dias, alguns trechos falando muito sobre pecado, sobre tipo uma penitência, sempre assim, para uma criança. Então ele foi crescendo com esse tipo de aprendizado com a mãe. E ela proibia ele ter contato com qualquer tipo de mulher, que não podia, que era pecado, que ia levar ele pro pecado, coisas assim. E aí ele foi crescendo dessa maneira, com a mãe muito em cima, né? Cuidando dele desse tipo, né? Dessa maneira. E aí, quando ele perde a mãe dele, ele sente muito a falta dela, né? E aí ele decide invadir alguns cemitérios e tirar alguns corpos que estavam enterrados lá e levar para casa. E aí esses corpos que ele roubava, ele pegava partes daqueles corpos e deixava no quarto dele, na casa dele, fazia como se fossem troféus, sabe? Montava outras coisas, criava outras coisas através de outros corpos. Então ele pegava peles, partes de corpo, ele pegava várias partes ali para montar outras coisas, ou para servir de enfeite na casa dele, ou também para montar algo parecido que fosse ali que lembrasse a mãe dele. Ele cometeu 2 crimes, ele tirou a vida de 2 mulheres distintas, né, que estavam trabalhando ali. E aí a polícia foi ligando os pontos e descobrindo que realmente ele tinha feito isso. A partir desses assassinatos, né? Não sabiam ainda o que é que ele fazia, o que é que ele tinha na casa dele. Só foram descobrir depois de tudo que aconteceu. Aí quando entraram na casa dele para fazer toda a investigação, encontraram uma casa totalmente suja, bagunçada,
cheia de coisa nojenta, essas peças de coisas de cemitério, enfim. Mas como dada todas as circunstâncias, né, a prisão dele não foi bem pra cadeia, porque levaram ele pra um hospital psiquiátrico e ele ficou lá por muitos, muitos anos e ele morreu aos 77 anos. Então essa foi a história que baseou a história do livro Psicose, que veio filme, que veio série. Não só inspirou a história do Norman Bates, como também inspirou a história do Hannibal Lecter, que também vem da história O Silêncio dos Inocentes, que tem um livro aí, se você não conhece, acho que você deve conhecer. Duas histórias de 2 livros e também de um filme, que é O Massacre da Serra Elétrica, que tem a história lá do Leatherface, que fazia mais ou menos isso, né? Que pegava as vítimas, usava a pele, o couro e reutilizava ali a pele da pessoa para fazer algo pro próprio corpo e vestir aquilo. Agora, o próximo livro aqui, que você com certeza conhece, é Frankenstein. Há quem diga que essa história teve, assim, 2 inspirações aí para Mary Shelley escrever essa história. A primeira delas é que acontecia uma situação ali na época que um cara chamado Luigi Galvani, na verdade, ele era um médico mesmo. Então ele fazia alguns experimentos e tudo e tal, e aí ele ficou bem conhecido pelos experimentos que ele estava fazendo na época. Um dos experimentos chamava eletricidade animal, que era muito conhecido ali. E o jornal The Times, ele chegou a acompanhar um desses procedimentos dele lá por volta de 1803, quando um jovem chamado George Foster, ele foi executado na prisão lá em Londres. O corpo dele foi levado para uma faculdade de cirurgiões lá na Inglaterra, onde além de ser dissecado publicamente, ele foi eletrocutado. Tudo isso era por conta de algo que ele acreditava, que através dessa eletricidade pudesse fazer a pessoa voltar ou algo parecido. E aí teve essa pontinha dessa história que veio uma parte de inspiração da Mary Shelley, não sei. Mas aí vem um outro caso em que ela teve essa inspiração, que talvez tenha sido uma junção de um com o outro. E a escrita do Frankenstein, tudo começou lá quando ela teve um desafio, que num dia de chuva, de uma tempestade, ela estava com ela, entre outros amigos, foi proposto ali que eles tinham que escrever um livro, uma história, um conto de terror, né? Porque o lugar já estava propício ali, né? E aí ela teve uma visão, algo parecido assim, e imaginou algo dessa semelhança da história do Frankenstein. E aí veio nessa mente dela, brilhante, escrever a história de um cara, de um cientista que traz de volta à vida um corpo lá que vira um monstro ou algo parecido assim. Eu prefiro acreditar que ela se inspirou nesse caso do médico que fazia esses experimentos. Não sei você em casa, mas seria mais interessante, né? Bota aqui nos comentários se você sabia dessa história e o que você acha sobre isso. A Sangue Frio é um livro muito conceituado, muito bem falado, talvez assim, um dos maiores aí que trouxe o conceito do romance jornalístico, algo parecido, porque o autor, o Capote, ele se inspirou, viu o caso de um massacre muito grande que aconteceu e pegou essa ideia e transformou num livro que foi assim um best-seller, vendeu pra caramba. Talvez você deva conhecer esse livro, e inclusive tem até um filme sobre o Capote, que foi um autor muito grandioso lá nos anos 60, nos anos 50 para 60. Ele vai relatar nesse livro um grande massacre que aconteceu numa cidade, acho que foi no Kansas. Essa história é sobre 2 caras, né, que estavam ali, já estavam presos, já eram criminosos. Um deles estavam contando ali na prisão, né, que trabalhava para uma família que tinha muito dinheiro, que tinha uma grana guardada. Então eles pensavam no dinheiro dessa família. Então quando eles fossem soltos, eles já estavam planejando um outro crime. Foi então o que aconteceu. Quando eles foram soltos, eles foram na casa, entraram nessa casa dos patrões de um deles, e aí eles estavam dispostos a saquear e pegar tudo, abrir o cofre, porque eles sabiam que tinha um tal cofre. Aí eles entraram, tava todo mundo dormindo, e eles tiveram que acordar todo mundo para saber onde é que estava. Então eles vasculharam tudo, não encontraram tudo que eles queriam. A família levou eles para esse cofre, para abrir esse cofre, e quando abriram não tinha muitas coisas. Tinha apenas um par de óculos, um rádio portátil e $42. E aí eles ficaram pé da vida, e como todo mundo já tinha acordado, já tinha visto eles ficaram com medo de serem entregues à polícia. Eles acabaram fazendo um grande massacre com aquela família, que era uma família de pai, mãe e vários filhos. E aí deram um jeito de fugir. E nisso começaram as buscas, né? Afinal, era uma família muito conhecida do lugar, a galera era uma família muito conceituada por ser muito rica, e todo mundo ali, não só a vizinhança, como também a mídia, muita gente já conhecia eles, né? Então começaram as investigações e até encontrar quem é que tinha feito isso.
E aí, tempos depois que encontraram esses 2 caras em Las Vegas, eles foram pegos, né, foram julgados ali por tudo que fizeram. A sentença que o juiz deu foi a pena de morte. Então, em 1965, eles tiveram esse fim aí, foram pro enforcamento. Aí toda essa notícia, toda essa repercussão, veio a ideia do Truman Capote escrever uma história baseada nesse rolê todo, nesse massacre todo aí. Esse livro, ele é até hoje um marco na história do jornalismo investigativo e também é referência para qualquer que queira escrever um romance de não ficção. Vamos pro Exorcista. Esse livrinho aí você talvez não tenha lido, mas talvez o filme você tenha assistido. Talvez você também já tenha ouvido falar que foi baseado numa história real. Mas você sabia que a pessoa que estava envolvida nessa história real do exorcista, que passou por isso, ela se tornou uma pessoa muito importante depois? Sabia dessa? O Exorcista dispensa apresentações, você já deve saber qual que é a história, né, da menina que é possuída e tal, que tem os padres, enfim, para exorcizar ela. A história que foi inspirada nesse livro, que virou filme, é a história de um garotinho que passava por essas coisas também. Não era uma menina, era um menino, e ele passava por coisas como essa. Primeiro ele começou a relatar que ele ouvia alguns sons, ele ouvia algumas vozes e alguns arranhões, até que ele mesmo começou a aparecer com várias marcas, com vários arranhões e uns cortes com uns códigos, uns números, parecia que era algo que estava escrito no corpo dele. E aí os pais só começaram a se preocupar com o que estava acontecendo depois que a cama, o colchão do menino começou a se mover sozinho. Esperaram esse momento aí pra chamar alguém, porque eles viram que o negócio estava feio. Mas a ajuda que eles procuraram não foi de padre, eles começaram a procurar psiquiatra, procurar médicos, e aí eles não tinham tantos resultados, até começaram a procurar pastores. Aí chamaram um padre, né, quando foi fazer o exorcismo ali, e aí a cama começou a mexer muito e acabou quebrando um estrado, e a criança acabou pegando um pedaço do estrado ali e ferindo o padre. Aí o negócio ficou mais sério, levaram ele pra outra cidade. O negócio começou a ganhar umas proporções muito maiores que a família estava esperando. Que nem queria, né? Afinal, eles estavam achando que era uma coisa mais psiquiátrica. Até que ele foi levado pra uma outra cidade, nessa outra cidade. E aí fizeram uma grande sessão ali, né? Pra tirar a coisa do menino. Fizeram uma oração. No caso, era pra São Miguel. E aí, depois de um tempo, o próprio menino disse ele se foi. E aí entenderam ali que não tinha mais nada pra exorcizar. E o menino disse que tinha visto um santo descer e tal. O tempo passou, ele não teve mais esses problemas, nunca mais. Ele se livrou disso depois de tanto sofrimento, né? Ele cresceu. E aí, poucos sabiam da história dele, porque só em 2021, depois que ele morreu, aos 80 e poucos anos de idade, que foi revelada a verdadeira identidade dele, incluindo o nome dele, que é Ronald Edwin. Vem a curiosidade maior, ele se tornou um membro ali da NASA, ele foi trabalhar para a NASA, depois que ele se formou em engenharia, virou um grande engenheiro, e lá na NASA ele trabalhou por 40 anos, contribuindo para missões espaciais da Apollo, veja só. Isso foi descoberto só em 2021, que foi depois que ele morreu, né, que a história aí ficou um pouco encoberta. Muito louco isso, né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de histórias que tem por aí no mundo, né, que poderia virar grandes livros, grandes filmes que a gente nem sabe. E também tem essa de alguns segredos aí de muitas coisas talvez teriam inspirado livros e a gente não sabe disso. Já parou pra pensar? Enfim, essas foram as histórias que eu trouxe pra você. Talvez você já conhecia. Se você já conhecia, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia, também comenta o que você acha sobre isso. Você acha que é verdade, que não é? E se você gostou desse tipo de vídeo, você também comenta aqui, dá o like, porque eu posso trazer muito mais vídeos desse tipo pra você, inclusive um vídeo pra cada história dessa, porque aí dá pra destrinchar bastante, trazer bastante detalhe aí, caso você queira, e aí eu trago mais, beleza? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você também seja inscrito aqui no canal e tenha curtido o vídeo também. Aqui embaixo tem vários links, tem grupo do Telegram, tem as redes sociais, tem podcast, só você dar uma olhadinha aqui também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!